Olá, e nesse vídeo irei te explicar como estimar a produtividade da mão de obra para construções e reformas. Esse é um assunto relevante principalmente para quem está no início de carreira, para quem resolveu ter a própria empresa na engenharia civil ou na arquitetura, ou até mesmo atuar como autônomo prestando seu serviço para o mercado. Como estimar o tempo de duração para cada etapa do serviço, quando a gente se depara ali com um projeto para executar um determinado tipo de serviço, raramente a gente já sai da faculdade, já sai da graduação sabendo estimar o tempo de duração que cada tipo de serviço vai levar. E aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com você um método prático para você estimar o tempo de produtividade da mão de obra para cada tipo de serviço. Hoje a gente tem no mercado tabelas, referenciais, coeficientes, que são materiais que nos auxiliam, mas esses materiais eles não personalizam as individualidades de cada profissional. Tem profissional que é mais rápido, tem profissional que é mais lento, mas entrega um serviço de mais qualidade, e essas tabelas elas não ponderam esse tipo de personalização. E aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você um método prático, acessível para qualquer pessoa. E esse método consiste praticamente em duas etapas. A primeira, consultar colegas de profissão, e a segunda, fazer reunião de alinhamento com os profissionais. Mas Alex, como é que funciona isso? Aqui vamos pegar de fato um exemplo que aconteceu no início da minha carreira. Nossa empresa conseguiu captar a realização de uma reforma de uma loja de um shopping e a gente ainda não tinha realizado esse tipo de obra na nossa empresa. Então a gente não tinha ideia de como que funcionaria os prazos, seria uma obra de madrugada, como estimar o tempo das atividades, analisando e fazendo a leitura dos projetos. Então, o primeiro passo é você recolher os materiais, recolher os projetos, recolher o memorial descritivo para você entender o que de fato vai ser executado na obra, no serviço em questão. Então, sempre que você se deparar com um serviço, você não souber como estimar a produtividade da mão de obra, primeiro passo, faça uma lista do serviço que vai ser necessário ser executado. Diante dessa lista, tente conversar com colegas de profissão mais próximos, pode ser por mensagem, pode ser pessoalmente, pessoas que provavelmente já estejam no mercado, já estejam executando algum tipo de serviço, e converse com eles, peça a opinião deles, qual é o estimado prazo que ele acredita que esse determinado serviço possa ser executado, e vai registrando os prazos que esses colegas de profissão forem te falando. Tem pessoas que vão te falar um determinado número, outros colegas vão falar um determinado número. É importante que você registre, porque no final a gente vai pegar uma média aproximada de diversas opiniões. Então, o primeiro passo, reunir os projetos, fazer uma lista dos serviços e conversar com os colegas de profissão. Com essa lista dos serviços, chegou agora o momento de você definir quais são os tipos de profissionais que estarão envolvidos no serviço em questão. No caso dessa reforma da loja do shopping, a gente precisou de um pedreiro, de um auxiliar e de um eletricista. Agora entra o passo 2 desse método prático para estimar a produtividade da mão de obra, que é a reunião de alinhamento com a mão de obra. Então a gente selecionou a equipe que iria executar esse serviço, a gente fez uma cotação com diversos profissionais de qualidades que a gente conhecia, a gente selecionou de acordo com as informações que a gente compartilhou com eles, eles nos passaram o orçamento na empreitada para executar esse serviço e a gente selecionou o profissional que iria executar de fato essa reforma nessa loja. E nesse instante a gente marcou uma reunião de alinhamento para conversar com eles qual é o provável tempo que eles acreditam que será necessário para executar essa obra de reforma. Então, fazendo ali uma reunião, conversando sobre determinado serviço, passando por cada etapa da lista que você selecionou, já tendo um feedback dos seus colegas de profissão, então você já entra nessa reunião já tendo uma noção dos possíveis prazos que a mão de obra pode te passar e você analisa se está coerente com o que você já espera pelo que você já ouviu dos seus colegas de profissão. Então, o pedreiro ele vai te passar o determinado tempo que ele vai precisar para executar esse serviço. E depois, com o eletricista, é a mesma coisa, você vai mostrar para ele o projeto, esses aqui são os serviços que serão necessários, e o eletricista vai analisar e ele vai te passar o provável tempo que ele vai precisar para executar esse determinado serviço. Então, diante desse cenário, você já colheu informações suficientes para você ter uma noção do possível tempo de execução desse serviço. Então você vai pegar
todo o prazo que os colegas de profissão te passou, mais o prazo que esses profissionais, a mão de obra que realmente vai executar o serviço, vai pegar uma média, vai pegar uma ponderação em bom senso para definir o prazo de execução. O prazo é um aspecto muito importante, ele é fator determinante para você garantir a satisfação do cliente quando você finalizar a execução da obra. Então, por segurança, sempre que um profissional te passar um prazo e você analisar que está coerente, adicione uma margem de segurança no prazo de 10 a 15%. Se o eletricista falou que vai precisar de 10 dias para te entregar toda a parte elétrica pronta, acrescente de 1 a 2 dias a mais no seu cronograma. E mesma coisa para os outros tipos de profissionais e outros tipos de serviços. Se ele te falou que vai precisar de 30 dias para te entregar o serviço pronto, acrescente de 3 a 5 dias a mais para você ter um pouco de folga para imprevistos. A gente sabe que na prática, imprevistos em obras sempre acontecem. Por mais planejado, por mais alinhado que você esteja ali com a mão de obra, com cronograma, com planejamento, tudo bonitinho, os imprevistos, infelizmente, acontecem. Então, esse é o método prático que eu aconselho você no início da sua carreira, você que tem até mais experiência e vai executar um serviço que ainda você não executou, como estimar a produtividade da mão de obra e como determinar o tempo que você vai gastar em cada serviço. Conversar com colegas de profissão e fazer uma reunião de alinhamento com os profissionais. Dessa maneira, você vai estar muito próximo da estimativa que provavelmente você vai gastar num determinado serviço e acrescente uma margem de segurança. É importante que você registre esses prazos relacionado a cada tipo de serviço, a cada etapa você coloca na planilha o tempo necessário para executar e depois na prática, depois de executado, vai registrando se de fato o que foi combinado com a mão de obra é o que foi realmente praticado em campo, é o tempo que realmente gastou para ser executado. E no próximo serviço você já vai ter esse histórico, então você já entra para alinhar e fazer um cronograma com a mão de obra muito mais preparado porque você já passou por experiência e já tem um histórico ali para analisar. E novamente, analise esse novo serviço se o que realmente você planejou no cronograma foi o praticado em campo. Então você vai ajustando e vai monitorando e nos próximos serviços você vai estar muito mais apurado, vai estar muito mais experiente para definir com mais exatidão o tempo necessário da produtividade da mão de obra para executar determinado tipo de serviço. Esse é o método que eu utilizei no início da minha carreira para estimar o tempo de serviço e principalmente para passar para os clientes. Quando a gente vai começar um serviço, a gente passa o orçamento para os clientes, eles querem saber quanto tempo que a gente vai precisar para executar. Então, quanto mais assertivo a gente for no tempo e principalmente tentar surpreender esse cliente, às vezes entregando um pouco antes, sempre cumprindo o cronograma. Uma das coisas que mais irrita os clientes é atraso em obras. Isso faz a gente perder esse cliente e também perder possíveis indicações que ele faria da nossa empresa. Então, esse é o método que eu sugiro que você aplique aí na sua carreira. Se você ficou com alguma dúvida desse assunto, de como estimar a determinada produtividade de algum determinado serviço, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai continuar esse assunto lá nos comentários. E também na descrição desse vídeo eu vou deixar os principais links dos nossos materiais, dos nossos treinamentos para você continuar avançando aí na sua carreira. Um grande abraço e até mais!